bem? Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre máximos e mínimos de funções de uma variável. Agora nós vamos falar sobre duas coisas que são bastante importantes quando se fala quando o assunto é máximos e mínimos de uma função. Esses assuntos são os pontos críticos, né, que é um conceito que nós vamos acabar vendo hoje, e também o Teorema de Fermat, que nos dá uma ideia, né, de como você pode encontrar esses pontos críticos. Tá? Não confunda o Teorema de Fermat com o último Teorema de Fermat, que não tem nada a ver com a história. Tá? É um teorema devido a Fermat, que nós vamos ver hoje, e ele dá algumas informações sobre pontos de máximos e pontos de mínimos locais. Beleza? Então vamos lá. Para isso, nós vamos utilizar o livro de cálculo 1 do Stuart na sua sétima edição como bibliografia básica e de referência. Né? Dá uma olhada nessa figura aqui, ó, que é o gráfico de uma função. Né? Ela tem um intervalo como domínio, né? Dá uma olhada nesses pontos aqui de máximo. Esse aqui é um ponto de máximo e esse aqui é um ponto de mínimo, né? Locais, no caso, né? Esse aqui parece ser máximo absoluto, mas esse aqui é só um mínimo local, né? O que acontece aqui? Parece que quando você traçar as retas tangentes a esses pontos aqui, parece que a reta tangente é horizontal. Imagina que você... isso é legal de ver, especialmente em cumes, né? Se você estivesse no topo de uma montanha, por exemplo, suponha que isso aqui seja uma montanha, você parece que no ponto mais alto da montanha aqui, ó, você consegue deitar um plano em cima e o plano ele fica equilibrado. Você consegue colocar uma folha de papel ali e essa folha de papel, suponha que ela seja rígida, ela fica equilibrada aqui naquele pontinho mais alto do nosso topo, do topo da nossa montanha. Né? No caso aqui, a minha mão aqui, esse ponto aqui, parece ser o ponto mais alto. Né? Esse é o ponto de máximo. Né? Quando você tem curvas desse tipo, igual essa que está esboçada aí, aparentemente, se você pegar um canudo, né, um canudo que você usa para tomar refrigerante, você consegue deitar ele em cima aqui, você consegue equilibrar ele. Tá? Nesses pontos do vale, no ponto do vale aqui, é um pouco mais difícil de você fazer esse teste, porque o sujeito cai, né? Quando você vai colocar um canudo ali, ele vai cair. Mas no topo você consegue fazer isso, né? Isso quer dizer o quê? O que isso parece que está acontecendo aqui? Parece que está acontecendo que a reta tangente é horizontal nesses pontos, ou seja, nesses pontos ela tem inclinação zero. Ela não tem inclinação. Né? E não ter inclinação significa que ela é paralela ao eixo x. Tá? Como a derivada ela é a inclinação da reta tangente, então parece que nesses pontos aqui, ó, de máximos e mínimos locais, aparentemente a derivada é zero nesses pontos. Né? Aqui as derivadas existem, né? Derivadas existem e elas são zeros. Vamos ver o que diz o próximo teorema a respeito disso. Olha só. Que é o tal do Teorema de Fermat. Suponha que f' de c exista, ou seja, suponha que você tem uma função e que nesse número c aqui você tem a derivada existente. Então ela é diferenciável nesse ponto. Tá? Se a f tiver um máximo ou um mínimo local nesse ponto, ou seja, se acontecer algo parecido com isso daqui, né? Então o que acontece? A derivada no ponto é zero. Ou seja, de fato, o teorema está dizendo, se você pegar pontos de máximos ou mínimos locais, nesses pontos, invariavelmente, a derivada da função vai ser zero. Claro, se essa derivada existir. Tá? Se a derivada existir, se a derivada existir num ponto de máximo e num ponto de mínimo, a inclinação dessa reta tangente é zero, ou seja, a derivada é zero. Realmente, isso que a gente imagina, né, que acontece, de fato acontece. E isso é respondido pelo Teorema de Fermat, que a gente acabou de ver. Certo? Olha só. Olha o que fala o teorema. O teorema fala o seguinte: se você tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo local, então a derivada é zero. Qual é o chato disso? É que esse teorema, ele não fala
como você encontra máximos e mínimos locais. Porque ele fala assim, se você tem máximo ou mínimo local, então você tem ponto onde a derivada é zero. É isso que ele está dizendo. Então, ele não, com esse teorema, a gente não consegue, só com ele, encontrar os pontos de máximos e mínimos locais. Aliás, perceba que o teorema ele é muito bom para você determinar pontos que não são máximos e nem são mínimos locais. Por quê? Porque imagina o seguinte, suponha que no número C, a f' exista e seja diferente de zero. Ora, se a derivada for diferente de zero, então f não tem um máximo e não tem um mínimo local em C. Por que não pode ter? Por que aonde a derivada é diferente de zero, não pode ter máximo nem mínimo? Ora, porque se fosse máximo ou mínimo, esse resultado está dizendo, então a derivada é zero. Mas pera lá, a derivada não é zero. Eu tenho um ponto aqui, ó. Olha para esse ponto aqui, ó. Olha para esse ponto aqui. Aqui, eu estou mostrando esse ponto aqui. A inclinação da reta tangente aqui não é zero. Ou seja, a derivada não é nula nesse ponto aqui. Né? Então, esse ponto, pelo teorema de Fermat, ele fala, ó, não tem como este ponto aqui ser um ponto de máximo ou mínimo local. Por que não pode ser? Porque se ele fosse, a derivada obrigatoriamente teria que ser zero. Não, mas para lá, nesse ponto a derivada não é zero. Né? Então, esse teorema, ele é muito bom. Ele diz exatamente quais são os pontos que não são máximos e que não são mínimos locais. Ele diz, olha, se a derivada for diferente de zero, não adianta. Ali não tem máximo nem mínimo local. Não adianta procurar. Ali não vai ter. Né? Então, o que esse teorema fala? Olha, se a derivada for diferente de zero, ali não tem chance de ter máximos e mínimos locais. Então, se você quer encontrar os máximos e mínimos locais, onde é que você vai procurar? Onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Nesses dois lugares, você vai procurar pontos de máximos e mínimos locais. Por quê? Porque esses são os únicos valores para os quais tem-se uma chance de ser máximo ou mínimo local. Não há garantia. Não há garantia. Se a derivada for zero, você não tem garantia de ser máximo ou mínimo local. Você não garante, mas ele é um candidato. Ele é um candidato. Se a derivada não existir, bom, não dá para dizer que tem máximo ou mínimo local, mas ele é um candidato. Ali você tem que olhar. Onde a derivada não é zero, nem adianta procurar. Não adianta procurar pontos de máximo ou mínimos locais quando a derivada for diferente de zero. Não vai ser. Não vai ser. O teorema não permite. O teorema diz, não, ali não tem. Porque se for máximo ou mínimo local, a derivada é zero. Se ela não for zero, não tem chance. Entendeu essa parte? Né? Essa parte é crucial. O entendimento disso é fundamental. Então, aonde é que nós... E olha que detalhe. Isso que é só da Guaraná aqui, né? Mesmo encontrando os pontos onde a derivada não existe e onde a derivada é zero, você não tem garantia de que seja máximo ou mínimo local. Não tem garantia. Tá? Mas eles são candidatos. Isso é bom? Sim. Isso é bom. Porque na maioria das funções, os pontos onde a derivada não existe e os pontos onde a derivada é zero, este número é pequeno. Não é um número infinito. Na maioria das funções. Nem todas. Tem funções que têm máximos e mínimos infinitos. Senos e cossenos têm essa propriedade. Tem infinitos máximos e infinitos mínimos. Tá? Infinitos pontos de máximo e mínimo. Infinitos pontos no gráfico que são vales e infinitos pontos que são topos de montanha. Né? Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, você pega, por exemplo, uma função quadrática, né? Ela só tem um vale. Ela só tem um ponto no vale. Ponto de vale significa ponto de mínimo. Local absoluto, mínimo local. É um vale, né? Vale. Se você pegar uma parábola de concavidade voltada para baixo, por exemplo, ela só tem um máximo, ela só tem um topo. Né? Só tem um ponto que é o maior valor. Então, na maioria das vezes, os pontos de máximos e mínimos locais, eles são um número finito.
E para encontrar eles, aonde você vai olhar? Para aqueles pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Porque se a derivada existir e for diferente de zero, não pode ser máximo nem mínimo. Cara, eu espero realmente, depois de 10 minutos de eu falando, espero realmente que você tenha entendido isso. Que é lá que você tem que procurar. Essa parte é difícil de entender. Mas é o que o teorema fala. O teorema fala isso. Se for máximo ou mínimo, então a derivada é zero. Logo, se você tem um ponto onde a derivada é diferente de zero, ali não pode ter máximo e mínimo local. Não pode ter. Então, quais são os pontos que têm chance de serem máximos e mínimos locais? Onde a derivada é zero, onde ela não existir. Certo? Agora, olha só. Agora nós vamos ver dois resultados super interessantes. Por que é que não basta, por que não é suficiente olhar aonde a derivada é zero, por exemplo? Não é suficiente para você cravar que é um ponto de máximo e mínimo local. Olha para a função cúbica. Olha para essa daqui, ó. X ao cubo. Derivada, 3x quadrado. Regra do tombo. Caiu 3, subtrai 1 no expoente. 3x quadrado. A derivada dela no zero é zero. A derivada é zero. Né? Aí você fala, se a derivada é zero, então ela tem um máximo ou um mínimo local nesse ponto. Não tem. Olha o gráfico. Olha o gráfico da x ao cubo. O gráfico da função x ao cubo faz isso daqui, ó. Aqui, ó, no zero, a derivada vale zero. Mas a função não tem um máximo. E ela também não tem um mínimo nesse ponto. Por que não tem máximo? Por que ele não é mínimo? Ora, porque tem imagens que são menores do que tem números cuja imagem é menor do que a imagem no zero. F de 0 é 0. F de menos 1, nesse caso aqui, é menos 1. O F de 0 também não é um valor de máximo. Por quê? Porque tem imagens maiores do que ele. A imagem do 1, por exemplo. Então não é máximo nem mínimo, mas a derivada é 0. Então percebe? Não adianta você querer encontrar os pontos onde a derivada é 0 ou onde a derivada não existe e dizer esses são os pontos de máximos e mínimos. Não, você não pode. Eles são candidatos. Se você quer encontrar os máximos e mínimos locais, você vai procurar nesses pontos. Algumas vezes pode ser, outras não pode não ser. Aqui nós temos um exemplo. A derivada num ponto é 0, mas nesse ponto a função não tem máximo, não tem mínimo local. Não tem. X ao cubo é esse modelo. Agora olha para a função módulo. Nós já sabemos. Pelo formato da função módulo, nós sabemos que no zero ela tem um mínimo local e absoluto. Tá lá. Zero é o menor valor que a função módulo pode assumir. É o menor. É o menor de todos. É o menorzão. Então é mínimo. Ele é o menor localmente. Se você pegar um intervalo fechado, se você pegar um intervalo aberto aqui, ó, a menor imagem vai ser 0. E mais ainda, se você pegar o domínio inteiro, 0 é a menor imagem. Então 0 é mínimo absoluto e mínimo local. Mas a gente sabe que a derivada não existe nesse ponto. Nós já mostramos isso. Em alguns vídeos atrás, nós mostramos. Não tem. Então, olha só. Algumas vezes, nesse caso, a derivada não existe e você tem um mínimo local. Então, não tem como você saber, né? Não dá para cravar só olhando para a derivada, cravar se é ou se não é mínimo local. Você não consegue fazer esse cravamento. Tá? Não dá para você cravar isso. Tá? Mas eles são candidatos. Lá que você vai procurar. Esses dois exemplos, eles mostram claramente que, especialmente o primeiro exemplo, né, o da cúbica, que a derivada ser 0 não garante a existência de mínimo ou máximo local. Além disso, o segundo exemplo, ele mostra o seguinte, ó, tem extremo, né, tem mínimo absoluto, mínimo local, mínimo absoluto, a função módulo, no 0, mas a derivada no 0 não existe. Então pode acontecer as diferentes coisas. Né? Pode acontecer diferentes coisas. Por isso, se você quer determinar máximos e mínimos locais, você precisa determinar os pontos onde a derivada é 0, precisa determinar os pontos em que a derivada não existe
e depois você tem que testar esses pontos na função. Você tem que testar na função. Então, aonde a derivada é zero? Aonde a derivada não existe? Ah, é nesse e naquele ponto. Beleza. Eu vou testar esses pontos na função. Que teste que eu vou fazer? Fazer um teste. Eu vou calcular a função um pouquinho antes, a função um pouquinho depois desses pontos aí, né? E aí eu vou averiguar, será que ele é máximo local, será que ele é mínimo local, e assim por diante. No próximo vídeo nós vamos ver como é que a gente faz isso na prática, né? Esses valores, onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, esses pontos eles são tão importantes que eles têm um nome especial. O nome deles é ponto crítico, né? Aqui é número crítico. Eu falo, para mim, número e ponto é a mesma coisa, né? Um número crítico de uma função f é um número do domínio da função em que a derivada é zero ou a derivada não existe. Então, quando a derivada não existe ou quando ela é zero, você chama esse de um número crítico, né? Então, por exemplo, vamos determinar... Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos para esse exemplo aqui, ó. A cúbica. A função cúbica, ela tem um único ponto crítico. Qual é o ponto crítico? É o zero, zero. O único número crítico é o zero, é o x igual a zero. Porque nesse ponto a derivada é zero, né? O número zero também é o único número crítico da função módulo. Porque nesse ponto, em zero, a função não existe, né? Então, aqueles dois exemplos anteriores que nós vimos, eles servem para falar o seguinte, olha, o que são números críticos? É onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Isso não quer dizer que todo ponto crítico seja um ponto de máximo ou mínimo. Não está dizendo isso. Não está dizendo. O que a gente sabe é, ponto crítico é candidato, né? Você vai procurar máximos e mínimos, você vai olhar nos pontos críticos. É aí que você vai olhar. Outro exemplo é esse daqui, ó. Vamos pegar essa função aqui, ó. X elevado a 3 quintos que multiplica 4 menos x. Tá? Você vai aplicar a regra do produto. Eu não vou fazer essas contas aqui para vocês, porque isso não está mais valendo a pena, né? Mas a derivada desta função aqui, aplicando a regra do produto, dá isso daqui, ó. 12 menos 4x, quocientado por 5, que multiplica x elevado a 2 quintos. Bom, quais são os pontos críticos? Onde a derivada não existe. Então, essa derivada aqui, ela não existe para x igual a zero. Se você substituir x por zero aqui, vai dar 12 sobre zero. É uma indeterminação. Nossa função não está definida no zero. A derivada não está definida no zero. Onde que ela é zero? No 3 meios. Pode jogar aqui, no lugar do x, joga 3 meios e dá zero. Porque vai zerar o numerador. Tá? 3 meios, zero o numerador. E aí esses dois, x igual a zero e x igual a 3 meios, esses são os números críticos, que eu chamo de pontos críticos, né? Esses são os números críticos dessa função aqui. Dessa função dada por esse produto. Beleza? Então, onde a derivada é zero e onde a derivada não existe, isso você chama de ponto crítico. Tá? X ao cubo em módulo de x, tem pontos críticos na origem, no zero, né? São números críticos. Em termos de números críticos, olha como é que você pode escrever o teorema de Fermat. O teorema de Fermat fala o seguinte, ó. Se a f tiver um máximo ou um mínimo local em C, então C obrigatoriamente é um número crítico. Né? Então, o que está dizendo? Não adianta você procurar número crítico onde a derivada não é zero. Não adianta você procurar números críticos onde não tem máximo e não tem mínimo. Os números críticos acontecem, quer dizer, nos máximos e nos mínimos locais, estes são números críticos. Pode ter mais? Pode. Aqui, ó, por exemplo, ó, essa função aqui tem um número crítico, x ao cubo, tem um número crítico que não é o máximo nem o mínimo local. Tá? Mas, se for mínimo ou máximo local, então, obrigatoriamente, essa função tem um número crítico nesses pontos. Pelo menos nos topos e nos vales, ali tem números críticos. Podem haver números críticos em locais que não são máximos ou mínimos locais. Mas pelo menos aqueles, os vales e os topos, ali tem número crítico. Beleza? Muito bem. Com isso, nós ficamos por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos aprender uma técnica
de como é que você encontra máximos e mínimos locais a partir dos pontos críticos. Beleza? Por enquanto ficamos por aqui. Assista o próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá.